A geopolítica pode derrubar o mercado cripto? Será que o doce azedou? Vamos trocar uma ideia hoje sobre tudo que está acontecendo, tudo que fez essa correção do mercado acontecer, tirar um pouco o zoom e olhar as perspectivas para esse mês de outubro no mercado cripto. Mas antes, se você caiu aqui de paraquedas nesse vídeo, não esquece de curtir o vídeo, seguir o canal, ativa o sininho aí para ser notificado toda terça e quinta-feira quando nós fazemos um vídeo aqui no canal. Lembrando que todos os links estão aqui na descrição, inclusive o link do meu grupo do WhatsApp 100% gratuito, que todos os dias eu mando análise lá, tá? Vamos começar aqui. A geopolítica pode ou não derrubar o Bitcoin? A verdade é que ela já derrubou, né? Então, Estados Unidos tem indicações de que o Irã está se preparando para lançar iminentemente um ataque de mísseis balísticos contra Israel. Essa notícia saiu às 10h39 e às 11 da manhã nós começamos, né, a vivenciar um momento muito intenso de risk-off, que é o quê? Aquela fuga de capital de risco. A gente viu, então, ouro se valorizando, dólar se valorizando e todas as bolsas ao redor do mundo e o Bitcoin caindo. Isso é um movimento claro de risk-off. As pessoas não sabem o que vai acontecer. Afinal de contas, estamos falando de um conflito geopolítico. E esse foi o resultado, né? Mercado cripto caindo. Mas será que agora é o fim do ciclo de alta? Não era o up-tuber que todo mundo estava falando e já começou com uma correção? Calma, jovem gafanhoto, vamos entender um pouquinho. Esse gráfico aqui demonstra exatamente o que eu falei para vocês, uma fuga de capital de risco, né, saindo do Bitcoin e entrando no ouro, o ouro performando perto de bater as máximas históricas novamente e o Bitcoin corrigindo. Mas e aquela teoria do Bitcoin servir como hedge, uma proteção, será que ela não existe? Calma, jovem gafanhoto, mais uma vez, tenha calma, tire o zoom e eu vou falar um pouco mais sobre isso para vocês entenderem todo esse movimento quando a gente tem conflito geopolítico. Primeiro, tire o zoom. Tire o movimento de curto prazo, aquela ansiedade, aquela vontade de fazer alguma coisa. Não fazer nada, por muitas vezes, também é investir. Então, tenha calma se você não sabe o que fazer. Mas eu vou falar para vocês aqui um grande movimento que sempre acontece. Então, historicamente, você investir em Bitcoin ou em qualquer outro tipo de ativo volátil durante a invasão, durante o acontecimento daquele evento geopolítico, te traz grandes retornos no médio e até mesmo curto prazo, mas no longo prazo, obviamente que sim, tá? Então eu trouxe aqui algumas imagens, né? Guerra do Vietnã, do Golfo, do Afeganistão, guerra do Iraque e a crise da Crimeia. Em todos esses eventos, né, o dia da invasão foi o melhor dia para se comprar determinado ativo de renda variável. Porque após isso, porque o dia da invasão, na real, é aquele dia do impacto. Ninguém sabe o que vai acontecer. Depois as pessoas se acostumam, tá? O ser humano se adapta a tudo e o mercado volta ao seu curso normal, ele volta a subir. Esse movimento de Israel e Irã já aconteceram algumas vezes ao longo desse ano. Eu não sei por que você ainda se surpreende. Esse gráfico aqui mostra exatamente pra gente que quem comprou a queda teve retornos bons. Eu vou trazer um outro gráfico que corrobora isso daí. Ele traz um retorno de S&P 500 desde 1941 ali, que antecedeu a Guerra Mundial, até 56, 62. Ele vem trazendo vários episódios de conflitos geopolíticos ao longo da história, até a invasão aqui, né, a Guerra do Iraque em 2003. E se a gente pegar uma média disso, a gente percebe que um mês depois, um mês após da invasão, a gente tem um retorno aqui de 1,3%. A gente já está positivo. 3 meses depois, 2,1%. 6 meses depois, 5,5%. E 12 meses depois, 8,6%. Então percebam que comprar esse movimento efetivamente do momento do conflito, da invasão, do ataque, seja lá como for, ao longo da história trouxe retornos positivos para os investidores. É por isso que eu peço que vocês tenham calma nesses momentos, não vendam no medo, tirem o FUD, né, que é aquilo, medo, dúvida e incerteza do mercado. Entendam como o mercado se portou, porque nada é novo, nada se inventa, tudo se copia. Para a gente entender os movimentos futuros, a gente precisa estudar um pouco do histórico passado, porque a gente já consegue entender como esses ativos podem se posicionar. E é muito interessante e casa muito com a research que a BlackRock, maior gestora do mundo, fez recentemente. Não tem 2 semanas que ela fez essa research, falando que o Bitcoin ele se porta como um ativo de segurança, como um hedge contra movimentos geopolíticos, né? Movimento extramercados. Ele trouxe aqui essa situação de 2020 de Israel, o Covid e diversos outros eventos, né? Rússia e Ucrânia e por aí vai. A gente pode perceber que o ouro, né, ao longo da história, ele sim foi uma forma de proteção contra movimentos geopolíticos, contra crises, pandemias e por aí vai. Só que o Bitcoin está se firmando muito. Ele até tem um movimento muito parecido com o S&P 500 no começo, corrigindo, mas a gente percebe aqui, ó, que em 2020, por exemplo, em 10 dias o Bitcoin já tinha retornado 12% de valorização. Em 2020 aqui também, no ano de eleição, o Bitcoin também tinha performado 19%.
Aqui em 2023, 25%, em períodos em que o SPX ficou negativo. Em 30 dias, em 60 dias, nem se fala, né? Por exemplo, aqui em 2020, enquanto o ouro teve um retorno de menos 1%, o Bitcoin teve um retorno de 131%. Então, nos movimentos de crise da era moderna, o Bitcoin tem se portado, sim, como um hedge contra eventos geopolíticos, eventos pandêmicos e por aí vai. Eventos que fogem da alçada do ser humano comum, vamos dizer assim. E agora não deve ser diferente, apesar de que isso aí para mim foi só um movimento de curto prazo. Por isso, eu sigo muito otimista com o mercado e eu vou trazer alguns motivos para o qual você deveria também ficar otimista com o mercado. Quando a gente olha a quantidade de bitcoins nas exchanges, a gente está na mínima histórica desde 2021, tá? Na mínima histórica desde 2021 fica meio paradoxal, né? Então, na mínima desde 2021. Isso aqui significa que cada vez menos bitcoins estão sendo negociáveis, né? Então, estão em circulação para negociação. Os investidores estão cada vez menos querendo vender seus bitcoins por entender que é um momento muito bom de mercado, que a gente está prestes a vivenciar uma segunda pernada, então ninguém quer vender bitcoins agora, tá? E no outro lado, a gente está vivenciando uma grande oferta de stablecoins. Estamos próximos de bater a máxima histórica de stablecoins. Isso aqui significam dólares, pessoal. Dólares circulando que inevitavelmente serão trocados por criptoativos. Então isso aqui vai causar uma enorme pressão de compra em bitcoins e outros criptoativos. Então a gente está vendo, de um lado, uma demanda reprimida muito grande, que está prestes a se tornar efetivamente pressão de compra, e do outro lado, uma oferta cada vez menor circulante para ser negociada, porque os investidores não estão querendo vender bitcoins nesse momento. O SSR é um indicador que ele mostra para a gente, né? Ele pega basicamente o tamanho de mercado do Bitcoin e divide pelo tamanho de mercado de stablecoins. E toda vez que ele atinge essa faixa aqui laranja, meio vermelha, né? Significa que ele está na sua maior fase de poder de compra. Que essas stablecoins estão muito próximas de serem convertidas e aí a gente segue tendo um caminho de alta, porque isso aqui se torna pressão de compra, principalmente em Bitcoin, mas também em outros criptoativos. Um outro catalisador gigantesco que estamos vivenciando agora foi a China, que acabou de anunciar o seu maior pacote de estímulos monetários desde os primeiros dias da pandemia. Então a China está injetando um caminhão de dinheiro na economia, está cortando juros, está reaquecendo o mercado imobiliário, tudo isso para não entrar numa crise, mas o fato é que eles estão imprimindo dinheiro e o mercado chinês começou a subir de forma parabólica desde que eles começaram esse processo de incentivo e estímulo econômico. E quando a gente fala de estímulo econômico, nós estamos falando de injeção de liquidez na economia. E qual é o ativo que é mais correlacionado com o ciclo de injeção de liquidez na economia? Se você falou Bitcoin aí, você acertou. E a gente está num crescimento aqui parabólico também, muito grande, proporcional ao crescimento que a gente teve aqui em 2020, que antecedeu uma alta de mais de 800% no Bitcoin. Pô, queria, então tu tá falando que o Bitcoin vai fazer 800% agora? É óbvio que não, pessoal. Eu tô falando que a gente vai seguir um ciclo de alta, porque os dados não mentem. O Bitcoin sobe todas as vezes que a gente tem um processo de expansão monetária e cai todas as vezes que a gente tem um processo de contração monetária. Então aqui a gente pode verificar, né? Então o gráfico de laranja, a linha em laranja, na verdade, é o preço do Bitcoin, e a linha azul é o M2, né, que é o indicador utilizado para medir a injeção global, ou seja, de todas as economias, o quanto de dinheiro está sendo jorrado na economia. E todas as vezes que a gente teve um topo nisso daqui, o Bitcoin bateu máximas históricas. E toda vez que a gente teve um processo de contração econômica, ou seja, o dinheiro sendo sugado da economia, a gente entrou em períodos de bear market. Então, sim, o Bitcoin é o ativo mais correlacionado e cerca de 83,2% do seu tempo, num período, no intervalo de tempo de 12 meses, ele passa correlacionado com esse ciclo de injeção de liquidez. O momento que ele não passa correlacionado com esse ciclo de injeção de liquidez é no momento de bear market, porque a liquidez cai, mas o Bitcoin cai realmente muito forte. No último bear market, o Bitcoin caiu cerca de 80%. Então, a gente tem tudo para começar e continuar vivenciando uma pernada de alta nesse último trimestre. Enquanto você está com medo, apavorado, não está comprando ou está vendendo, pior ainda, os ETFs estão metendo marcha e somente na semana passada eles compraram mais de 17 mil Bitcoins. Nós estamos falando mais de $1 bilhão sendo comprados em Bitcoins por meio desses fundos de investimentos em Bitcoins à vista, nossos ETFs, tá? Esse valor só se compara ao que tivemos aqui em julho. Então, nos últimos meses, foi o maior inflow dentro desse sistema, né, de ETFs de Bitcoins. E agora vamos falar um pouco sobre sazonalidade. Historicamente, setembro é o pior mês para o Bitcoin e outubro o melhor mês para o Bitcoin. Acabamos de vivenciar o melhor setembro da história. Historicamente, toda vez que tivemos um setembro positivo, outubro, novembro e dezembro também foram meses muito positivos. Setembro positivo,
3 meses positivo. Setembro positivo, 3 meses positivo. E outro fato histórico e muito relevante para a gente olhar é que todas as vezes que a gente teve um setembro positivo, outubro teve no mínimo 14% de performance. E se a gente pegar a média de retorno em outubro, a gente tem uma média aí de 20 a 40%, de 20 a 30% de retorno. A gente está falando, se a gente tiver um retorno médio em outubro, a gente vai estar atingindo uma nova all-time high no final de outubro. E ainda tem novembro e dezembro com uma série de catalisadores positivos. O Banco Central dos Estados Unidos, a maior economia do mundo, acabou de iniciar o seu processo no corte na taxa de juros. Novembro e dezembro teremos mais corte. Ao longo de 2025 inteiro, teremos corte na taxa de juros. Então, esse, para mim, é um momento muito bullish. E quando eu falo que o quarto trimestre ele tem tudo para ser muito bom, é porque, historicamente, o retorno do quarto trimestre é esmagadoramente maior do que nos últimos trimestres. A gente teve um terceiro trimestre bem fraco, então esse quarto trimestre tem, sim, tudo para se mostrar muito positivo. Então, tirem um pouco do zoom, tirem o medo de curto prazo, entendam o que está acontecendo, estudem o passado toda vez que vocês verificarem uma situação. Por exemplo, agora foi uma situação de conflito geopolítico. Deixa eu ver como é que os ativos de risco se portaram em momentos que a gente teve uma crise geopolítica. E aí você vai ficar mais tranquilo com seus estudos, com seus investimentos, pessoal. Para isso, vocês precisam continuar o setup de vocês de investimentos. Então, eu vi muita gente nos últimos meses falando que airdrops morreram e tá aí, ó. Nas últimas 2 semanas, mais de 10 mil reais em airdrop de Layer Zero, mais de 10 mil reais hoje em airdrop da Anglay, que, por incrível que pareça, é o único token que está subindo, enquanto o mercado todo está corrigindo. E esses resultados não são só meus, tá? São dos membros da minha comunidade. Beleza, pessoal? Lembrando que aqui na descrição eu vou deixar o link do grupo gratuito, onde semanalmente também eu mando um airdrop para vocês e mando insight diariamente para vocês lá, para vocês se manterem informados em tudo que está rolando no mercado. Então entre lá no grupo gratuito, porque além de ser uma fonte de informação diária totalmente de graça, também serve como uma lista de espera para a comunidade. E todo mundo que está ali sempre tem um desconto e um acesso antecipado lá na comunidade, que nós vamos abrir vaga no dia 15 de outubro. E aí também você vai poder ter os mesmos resultados que os membros da minha comunidade seguem tendo, mesmo com o mercado que a gente passou 4 meses atrás com o mercado em queda, agora com o mercado subindo, então tá uma maravilha. Quem comprou o medo, como eu fiquei postando nas minhas redes sociais, lá no dia 5 de agosto, quando todo mundo tava falando que o bull market acabou, já conseguiu ter um retorno muito grande. Para vocês terem uma noção, a carteira da comunidade, do fundo que a gente atingiu ali no 5 de agosto até agora, já subiu mais de 21 mil dólares, porque a gente comprou medo. Beleza? Então, mantenham-se tranquilos, estudem o passado, não esqueçam de curtir o vídeo, seguir o canal. Na quinta-feira temos mais um videozinho aí sobre airdrop. Tamo junto, fiquem com Deus e forte abraço.